Apresentamos o podcast baseado na obra Trilhas da Libertação, com Guaraci de Lima Silveira. Olá, meu amigo, minha amiga que está estudando aqui o nosso Trilhas da Libertação, do Manuel Filomeno de Miranda, na psicografia do Divaldo Franco. Sou Guaraci de Lima Silveira e estamos no capítulo agora Reflexões e Aprendizado. Houve aquela reunião lá, de madrugada, lá no centro, entre os espíritos, e então foi libertado de alguma maneira o grande espírito das trevas, e agora estão fazendo comentários a respeito. A azáfama socorrista prosseguiu em clima de harmonia, sem qualquer pressa ou atropelo perturbador. Embora fossem numerosos os necessitados, cada cooperador cônscio da própria responsabilidade movimentava-se em silêncio, auxiliando sob o comando disciplinado do mentor da instituição. O grupo recolhido, que acabara de participar da psicoterapia iluminativa, apresentava diferentes quadros de reação. Alguns participantes que não eram caracterizados pela perversidade e crueza, havendo sido arrebanhados entre ociosos e erráticos, despertaram envergonhados, receptivos às novas diretrizes com que se lhes acenavam. Outros, mais afeitos à maldade e assimilados por ações nefastas, arrependendo-se por medo ou discernimento, começaram a experimentar metamorfose na aparência, qual ocorrera com o siberiano, e transmitindo, desnudando-se perispiritualmente, apresentavam-se ulcerados, com deformações constrangedoras, punitivas. Diversos assumiam faces lupina, aspectos horrendos, diferenciados. Aqueles que permaneceram impenetráveis pelo bem, insensíveis ao fenômeno que observaram, recuperando a lucidez própria ao nível do qual se estagiavam, esgueiraram-se a blasfemar revoltados. Então isso é importante saber, que se nós formos para o mundo espiritual pelo processo da desencarnação, ou mesmo durante o sono físico, sem um conhecimento, nós podemos entrar nessa condição aí. Sabe? Por isso que temos que estudar, temos que trabalhar a nossa moral, trabalhar o nosso comportamento, buscar saber com quem que eu estou saindo, o que eu estou fazendo com as minhas saídas, tomar conta de mim, gostar de mim, ser útil a mim mesmo. Caso contrário, eu posso ter dificuldades muito grandes no mundo espiritual, tanto pela desencarnação quanto pelas noites, quando eu vou dormir. O corpo fica dormindo, mas o espírito vai para o mundo espiritual. Cuidadosamente foram separados uns dos outros para o conveniente encaminhamento terapêutico, assessorados por enfermeiros e especialistas dedicados que deles cuidariam em nossa esfera de ação permanente. Era a primeira vez que detectava o fenômeno da alteração do corpo perispiritual em grupo de seres infelizes. Olhando o irmão Tuktamit, em deplorável aparência, adormecido entre esgares e convulsões periódicas, não me pude furtar a compaixão, reflexionando a respeito do mal que nos fazemos a nós mesmos quando abandonamos o rumo e avançamos enlouquecidos. O Dr. Carneiro, que o assistia, retirou-se da faixa de depressão na qual eu poderia derrapar, explicando-me oportuno. Nosso irmão está sonhando, se é que podemos chamar tal pesadelo como sonho. Os clichês infelizes, armazenados por vários séculos no inconsciente profundo, nos depósitos da memória, assomam e assaltam os centros das recordações em providencial catarse liberativa. Os atos hediondos, arbitrários, fixaram-se indeléveis e agora retornam, abrindo espaço para as futuras realizações. É natural que ele sofra, em virtude de um inconsciente recordar as atrocidades praticadas, assim iniciando o processo depurativo. Por muito tempo experimentará esse assédio, que lhe negará repouso mental e emocional, recebendo tratamento de nós outros até o momento em que retorne aos experimentos expiatórios através das reencarnações penosas. São os frutos ácidos
da árvore venenosa que plantou para servir de recurso protetor. Você observa, amigo e amiga, que as imagens vêm do inconsciente e assomam a consciência e complicam a vida da pessoa. No caso dele, ele foi um acelerado, né? Ele foi no século XIII, isso. Ele foi um acelerado, ele cometeu coisas atrozes, né? E que agora voltam em termos aí de visões terríveis para fazer a catarse, né? A liberação. E nós? Quantas pessoas adoram filmes de terror? Aquelas imagens horrendas que aparecem lá, né? Assassinato, sangue. Sabe, cuidado com isso, meu irmão, que isso cria imagem no seu inconsciente. Que uma hora dessa pode te assaltar aí também. Muito cuidado com os filmes que você assiste, né? Com as coisas que você conversa, sabe? Relacionadas a esse campo sem estrutura emocional e moral, e que você leva para brincadeiras, né? Muito cuidado quando você se faz de mocinho ou de bandido, principalmente de bandido. Que o pior, que vai receber mais ação desse bandido é você mesmo. Então, ele perguntou, o Filomeno, ele terá períodos de lucidez despertando? É claro que sim. No entanto, o despertar será assinalado por dores comburentes do arrependimento em razão das vozes que o estarão acusando sem cessar na consciência. Os inumeráveis pedidos de clemência que ele negou, os apelos de misericórdia que desprezou, os soluços intérminos que lhe despertaram zombaria, as vozes asfixiadas no sangue aos borbotões. Simultaneamente voltarão as visões das cenas terríveis, que se lhe imprimiram na alma e ficaram encobertas pelas nuvens da indiferença e da insensibilidade. Todo esse suplício, porém, terá o seu término, que começa na disposição para reparar, para conquistar a vitória sobre si mesmo, sobrepondo o ser espiritual ao animal, ao selvagem interior. Chamou-me a atenção a transformação perispiritual que ele sofria. Já a houvera visto antes, entretanto, repetiu-se em vários de seus companheiros. Como entendê-la? Ele se apresentava com aparência antes normal quando odiando. Depois, como se deu esse processo? Com a expressão jovial e bondosa, o amigo esclareceu. A plasticidade do perispírito responde por essas ocorrências. Maleável quase ao infinito, o perispírito se comporta sempre conforme a orientação da mente, portanto do espírito, que nele plasma todas as manifestações. Descarregando ondas de energia específica nas tessituras delicadas da sua organização sutil, elas expressam esses conteúdos mediante contínuos fenômenos de representação. Durante o diálogo que mantivemos, ele assumiu a personificação demoníaca por ideoplastia, valendo-se de impressos modeladores conscientes. Então, a pessoa fica com essas impressões, né, com essas imagens no consciente, sabe? E daí ele vai poder, né, fazer do perispírito o que ele quiser. Então veja que coisa séria, né? Da mesma forma, ao ser recolhido nas regiões inferiores, após conveniente adestramento mental, ele logrou recompor a aparência de quando se encontrava na Terra, qual se aplicasse uma máscara trabalhada de dentro para fora, que era mantida pela vontade consciente. Então, fazendo uma reflexão, ele deu prosseguimento. Recorde-se do retrato de Dorian Gray. Esse romance, né, de Oscar Wilde, retrato de Dorian Gray, né, ele mostra a imortalidade, as transformações. É bem interessante o estudo do Dorian Gray. É claro que o Oscar Wilde foi quase condenado na época, mas vale a pena você dar uma olhadinha lá, né, que essa transformação que o Dorian Gray vai sofrendo, né, que é um jovem, vai sofrendo ao longo da sua vida, e está escrito num romance também. Então ele vai dizer, né, que Tuktamit é o que vemos. Aí estão impressos seus atos e comportamentos no espírito rebelde em processo de recomposição,
qual ocorrera para dar-se a degeneração. A aparência siberiana, como a diabólica, eram máscaras trabalhadas pela mente, agindo no perispírito e imprimindo-as conforme a ideação. Para tal tentame é necessário grande controle mental, bem orientado, isto é, conduzir o pensamento com vigor. Depreendemos, portanto, com facilidade o acerto do conceito querer é poder. Desde que se queira com firmeza, pode-se fazer o planejado. Disse Jesus: se tiverdes fé, a fé é o alinhamento da razão naquilo que se crê. Nossa tônica agem hoje na Terra todas as terapias da autoestima, ensinando os indivíduos a aprender a correta condução da mente e das aspirações. É claro que não se alterará a responsabilidade dos indivíduos, se eles não se recuperarem, reparando os males que antes praticaram. Na visão holística da futura medicina, o conhecimento da mente e do espírito e do perispírito será fundamental para a compreensão do ser humano, dos fenômenos das enfermidades e dos processos da saúde. Silenciando por breves instantes, prosseguiu: o mesmo aconteceu aos demais irmãos, vítimas dos mecanismos equivocados de fixação mental. Alguns deles, que se tornaram usurpadores das energias dos encarnados displicentes com os quais se afinam, mantêm o pensamento de que são lobos humanos. Tal ideia plasmou-lhes a forma degenerada que ocultavam sob as máscaras de ideoplastias vivas sustentadas no campo fluídico do perispírito maleável. Tá vendo, gente, como que é complicado esse negócio da gente ficar vendo imagens assim? A nossa mente pode plasmar essas imagens, a gente achar que é um Harry Potter, né? Que achar que é um Peter Pan, né? Achar que é um desses Homem-Aranha, essas coisas todas, né? Porque fica uma ideoplastia gravada em nós. Então, quando você assistir um filme desses de magia, vá com cuidado, vai entender que você é você, né? Você não é aquilo lá. Aquilo ali é uma magia, né? O caso do Harry Potter, por exemplo, é uma tremenda magia. Então, você não tem que fazer aquilo, entendeu? Você tem que entender que o autor, provavelmente, a autora, inclusive, né, do Harry Potter, ela quis mostrar essa maleabilidade, né, da mente e na transposição para o perispírito. Às vezes eles fazem isso sem saber que estão fazendo assim, mas são orientados pela espiritualidade para mostrar para o homem encarnado o perigo que é de se fixar numa imagem, né? E então, cuidado aí, para você não entrar nisso. O amor de Deus, no entanto, que é luz para todos, sempre alcança os calcetas, os desertores, os ingratos, trazendo-os de volta. Porém, pelos mesmos caminhos percorridos que se fazem palmilhados, mediante o recolhimento da urze e dos destroços das construções arrebentadas que ficaram ao abandono. É a lei de justiça igual para todos, pois que se fora diferente com regimes de privilégios e exceções, como pretende algumas doutrinas religiosas, qual a vantagem da ação enobrecida do caráter diamantino do trabalho no bem? Desse modo, todos somos os autores do nosso destino, de acordo com os próprios níveis de evolução e de responsabilidade que nos facultam as correspondentes realizações. Nesse momento, o irmão Ernesto veio solicitar auxílio para o desligamento pleno de Davi, cujo processo de decomposição cadavérica avançava, transmitindo-lhe compreensíveis sensações ao espírito. Olha só, o Davi ainda estava preso ao corpo quando o corpo começou a decompor, né? Deve ter sido muito ruim. O Dr. Carneiro, o Dr. Erma e nós acompanhamos o zeloso guia ao cemitério. Chegando à campa onde foram minados os despojos carnais do médium, vimos-lo entorpecido sobre a sepultura, um pouco agitado, e observado a regular distância por terrível grupo de galhofeiros desencarnados e usurpadores de energias. Ainda tinha energia lá, né? Então eles estão indo pegar essas energias. O cemitério está cheio disso, gente. Quando você entrar no cemitério, entra com muito cuidado, sabe? Com o seu pensamento ligado ao Senhor Jesus, ligado a Deus. Não entra de qualquer maneira, porque se você for um médium, um ostensivo, você pode sentir aquelas frequências, né? E não se sentir bem lá.
A área que lhe dizia respeito estava defendida por diversos amigos espirituais que se haviam prontificado a auxiliá-lo. Observei alguns desencarnados orando ao lado do túmulo, agradecidos ao amigo pelos favores que haviam recebido, o que produzia ondas luminosas cobrindo-lhe o pequeno espaço. As cenas que têm lugar nas necrópolis sempre me são pungentes. Então ele vai dizer um pouquinho agora sobre o cemitério, né? Vamos ver o que ele vai dizer. Espetáculos dolorosos de algozes e vítimas em pugnas intermináveis, ao lado de afetos dedicados, labutando por auxiliar no desprendimento dos seres amados, vigilantes do amor, cuidadosos, socorrendo, mensageiros conduzindo correspondências dos que ficaram na terra, que são depositadas nos mausoléus e tumbas, quais se fossem postas restantes, onde os destinatários vêm periodicamente para recolher notícia. Ao mesmo tempo, grupo de entidades nobres revezam-se no labor iluminativo, orientando os que vagueiam errantes sem se poderem desprender do recinto. Os doestos e crivos acusatórios contra os nossos pacientes recém-desencarnados multiplicavam-se em chacotas e ditos impiedosos. Havia uma lua pálida a derramar débil claridade nos últimos vestígios da noite, que o dia venceria dentro em breve. O Dr. Carneiro solicitou ao amigo Erma que cirurgiasse o cordão de prata, deslindando delicadamente os inúmeros fios de que se constituía, preso ao chakra coronário. Quer dizer, ele não tinha ainda desligado completamente do corpo, ainda tinha fios fluídicos ligando o espírito ao corpo já em início de decomposição. Veja que coisa complicada, minha gente. Como que a gente tem que saber lidar com a vida para evitar esses transtornos, né, lá no futuro. Concomitantemente, desligou as fixações na área umbilical, nossa, no umbigo também, que é um ponto referencial, né? E quando Davi pôde ser retirado, foram aplicadas energias especiais para dispersar as emanações fluídicas que se esterilizavam dos órgãos em processo degenerativo. Então, ele desencarnou, foi velado, foi enterrado o corpo e ele estava lá, junto ainda. Não havia sido desligado totalmente do corpo. Agora que o Dr. Erma fez o trabalho. Carregado carinhosamente pelo renovado cirurgião, Davi foi conduzido ao nosso centro de atividades para posterior remoção à nossa colônia, onde se hospedaria por longo período. Você imagina, o Davi ainda fez alguma coisa de bom, por isso que tem essa assistência toda. Imagina quando a pessoa faz coisas erradas a vida toda e fica preso lá. Já pensou que coisa complicada que é isso? Esses estudos nos trazem esses conhecimentos, né, que nós precisamos pensar seriamente. Chamou-me a atenção uma cena confrangedora. Em uma sepultura coberta de vasos floridos, um espírito profundamente triste, em pranto copioso, tocava violino, enquanto ao lado, amargurada, padecendo convulsões contínuas, jovem mulher gritava alanceada: "Por que não vieste comigo? Deixaste-me morrer e fugiste? Para onde foste, desgraçado? Ai de mim nessa noite fria e solitária." Parava um pouco e repetia as doridas interrogações, inspirando compaixão. Por sua vez, o violinista interrompia a música e, desesperado, interrogava: "Martina, responde, onde te ocultas? Matei-me para estar contigo para sempre. Quem te arrebatou de mim? Ouve, é para ti que toco." Porque me ocorresse o sentimento de solidariedade, indaguei ao mentor o que poderíamos fazer por eles. Então, a mulher morreu e o marido suicidou para encontrar com ela e não encontra. Solícito, o benfeitor deteve-se a observá-los após o que redarguiu. Olha só, eles estavam juntos e não se viam. Tá vendo? Que coisa séria. Tem pessoas que acham que quando um grande amor, um grande afeto morre, vai suicidar para ver se encontra. Não encontra, minha gente. É muito complicado isso. Nossos irmãos aqui chegaram por meio do suicídio. Todos os dois suicidaram, né? Pelo que consigo detectar. Ele era professor de violino da jovem, mais velha do que ela, 25 anos.
A música uniu-os e fez-lhes veículo de uma paixão violenta. Os pais da moça, informados do desenvolvimento do drama, repreenderam-na, buscando dissuadi-la de uma união que, segundo eles, tinha tudo para ser um fracasso. Interromperam as aulas e mandaram-na em viagem, o que, conforme esperava, lhe faria bem. O professor descobriu e resolveu acompanhá-la sem que os genitores da diva o soubessem. Descobertos, foram novamente separados sob ameaças. Depois de demorada conversação marcada pela paixão compulsiva e desespero, optaram pelo suicídio duplo por meio de soníferos simultaneamente. Aqui chegaram em lamentável estado. A família sepultou-os em tumbas separadas, distantes, após sofrer o torpor e alucinação a que se vem arrastando há mais de 10 anos, imantados pelo duplo crime. Encontram-se próximos e não se veem. Não se ouve e não se descobre. É-lhes negado aquilo que desejaram pela violência do suicídio. De quando em quando o desespero os alucina e partem para blasfêmias as acusações recíprocas. O arrependimento, porém, é insuficiente para mudarem a faixa psíquica e a sintonia em que se demoram e receberem o auxílio conveniente. Depois de breve reflexão, concluiu: não se encontram, porém, abandonados à mercê da própria sorte. Estão amparados, e os vampiros não conseguiram arrancá-los daqui, onde acompanharam e sofreram a transformação celular. Queriam matar-se para estar juntos, e se separaram porque se mataram. O suicídio é um crime covarde, portador de consequências duras, imprevisíveis. Cada um que nele tomba sofre de acordo com a lucidez e os fatores a que se apegou para a fuga impossível. Nossa, que coisa séria, né? Gostavam-se e por não poder ficar juntos, né? Então, suicidário, aí está o resultado. Essas paixões, minha gente, essas paixões malucas que às vezes, né, vem até a pessoa, vamos tomar cuidado disso. A paixão é boa no tempo certo, na quantidade certa para nos impulsionar para algum ato, mas nunca uma paixão dessa, impulsiva. Retornemos ao núcleo. Nada mais temos que fazer aqui por enquanto. As primeiras tintas da manhã diluíam as sombras teimosas da noite. Colocado em padiola especial, Davi foi conduzido à nossa colônia, assim como os demais espíritos atendidos na atividade socorrista. O irmão Vicente e os seus auxiliares exultavam com os resultados providenciais dos labores desenvolvidos. As salas onde foram acolhidos, Tuktamit e seus companheiros receberam conveniente asepsia a fim de serem retirados os resíduos psíquicos densos que eles deixaram, portadores de baixo teor vibratório, de modo que o programa normal da casa tivesse curso tranquilo. Você vê, nos hospitais nossos aqui, não se sabe dessas asepsias, né, vibratórias, mas com certeza os espíritos que lá trabalham fazem isso. Mas é bom que os médicos, os enfermeiros, o pessoal que lida com o hospital possa saber disso, né? Que as pessoas chegam lá levando muitas vezes baixas frequências e muitos resíduos psíquicos que pode atrapalhar até no tratamento. O novo dia seria preenchido com serviços normais, como atendimento fraterno aos encarnados, fluidoterapia, passes e água fluidificada, trabalhos de apoio aos necessitados economicamente, costuras para crianças e idosos, enxovais para gestantes pobres, alfabetização e sopa para os pobres, né? Então, o que geralmente faz um centro espírita. Ali a caridade era mais do que um lema, tornara-se realidade cotidiana dirigida pelos filhos do Calvário, conforme o nos denominara Jesus. Dinamismo e trabalho sem alarde caracterizavam o seu programa espírita. Adicione-se a esse ministério o compromisso com a infância e juventude aos domingos, da evangelização espírita, preparando as gerações novas para o porvir. Ao lado das palestras públicas 2 vezes por semana, não era descuidada a parte que diz respeito ao estudo da doutrina, por meio de cursos bem organizados, iluminando as consciências. A parte experimental, sessões de educação mediúnica e de desobsessão, constituía o ponto alto da experiência doutrinária.
Foi em razão da estrutura bem firmada da instituição que os famanazes do soberano das trevas lá se concentraram, objetivando abalar-lhes os alicerces, gerando perturbações. Pelo mesmo motivo, o Dr. Carneiro elegera para a base de operações, tornando-a modelo para as outras ainda não consolidadas. O carro do progresso não para, nem o amor jamais será vencido. É isso, meus amigos, terminado então esse capítulo, né? Você vê, não sei se você percebeu, como que esses espíritos trabalham, né? Trabalham o tempo todo, noite toda, dia todo. Então, é importante saber disso. É importante saber que o trabalho de caridade, o trabalho de ajuda ao semelhante, tem que ser feito. E tem que ser feito no mundo espiritual e aqui no mundo físico. Então, quando nós nos dedicamos a esse trabalho, né, cada um na sua função, nós estamos ajudando ao Senhor Jesus na elevação consciencial dos moradores da Terra que ainda estão aí vencidos, né, dormindo, brincando com a vida. É isso. Muito obrigado. Até o nosso próximo estudo.